Olá a todos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com todos vocês. Bem-vindo a mais um Pandemia Cristã. Esse é o momento que nós conversamos sobre o papel da igreja, a responsabilidade da igreja em tempos de pandemia, em tempos de quarentena e em tempos de isolamento social. Sim, porque nós temos um papel muito importante nesse tempo e nós precisamos falar sobre isso. Hoje nós vamos tratar de um tema muito interessante, que é sobre as histórias das pandemias e como elas influenciaram o pensamento da igreja ao longo do tempo. Bem, para falar sobre esse tema eu trouxe um amigo muito especial, que é o Levi Secato. Nós nos conhecemos há mais ou menos 3 anos, quando participamos de um projeto de um blog que conversava sobre teologia, e desse blog saiu este livro aqui, Café e Graça, Conversas à Mesa. O Levi é um amante da teologia, tem estudado teologia, também é escritor, ele é cartorário e historiador, é um cara apaixonado pelo estudo histórico, principalmente da igreja, e eu tenho certeza que ele tem muito a contribuir com esse tema. Como as pandemias ao longo da história influenciaram o pensamento da igreja, como os discípulos, os seguidores de Jesus se comportaram no enfrentamento das pandemias. Ele vai tratar de assuntos e tópicos muito interessantes neste tema e também vai trazer um pouco de como nós podemos agir nos nossos dias com a pandemia do Covid-19. Então, Levi, obrigado por atender esse pedido. Vou passar a palavra para você, para que você possa trazer esse tema sobre a história das pandemias e a igreja. Olá, meus caros, tudo bem? Hoje nós vamos sobrevoar a história e vamos percorrer a história das pandemias e a igreja cristã. Eu gostaria de começar citando que durante a história do homem nós tivemos várias pandemias e epidemias. Tem uma em específico que ocorreu há 3.000 anos antes de Cristo, que ocorreu no Egito, que foi a varíola. Essa mesma epidemia atingiu o Japão no século VIII. Mas no meio do segundo século, final do segundo século, nós tivemos a peste antonina. Ela se dá esse nome pelo fato da família que governava aquela época ter este nome. Ela ocorreu mais precisamente entre 165 e 180 depois de Cristo, no Império Romano. Provavelmente também foi uma epidemia, né? Uma peste de varíola, trazida por soldados que voltavam das campanhas, que voltavam das batalhas. Há um historiador que diz que provavelmente eles trouxeram dessas guerras, dessas batalhas que advieram da China. Então há esse mito aí que provavelmente essa peste de varíola que atingiu, que assolou o Império Romano, de certa forma, que matou mais de 5 milhões de pessoas. Poderia ter sido vinda, então, da China, através desses soldados. Uma atuação que a igreja teve naquela época, nós estaríamos, então, no período da igreja antiga, né? Já iniciando ali a patrística, a igreja une, então, a teologia com a ação. A igreja, naquele contexto da peste antonina, ela traz ali um alento espiritual e também com a ajuda de medicamentos, de alimentos. Eles faziam visitas, né? Os crentes, os cristãos faziam visitas a essas pessoas. Eles também compartilhavam o amor, o cuidado com o próximo, ajudando a todos durante aquela epidemia, né, ou pandemia, ou peste antonina
que ali consumiu o Império Romano. A igreja foi muito influente naquele contexto. Ainda os cristãos eram muito rejeitados pelo Império Romano, mas a igreja fez ali a diferença. Havia ainda uma perseguição ao cristianismo, ele não era ainda a religião oficial do Império Romano, o que vai acontecer de fato só no século IV, no reinado, né, no Império de Constantino. Entretanto, mesmo durante a perseguição e uma peste antonina, a igreja foi relevante, ajudando e servindo fielmente os cristãos e a todos que não eram crentes. Isso é um fato muito importante, né? Então, os cristãos não só ajudavam, auxiliavam cristãos, mas também os não crentes. Seguimos ali então a Idade Média e com o avanço das cruzadas, né? O que vai acontecendo é uma movimentação na população, né? As cruzadas vão trazendo esse movimento, as populações vão se movimentando, vão se mudando, e há também uma grande doença que assola, que é a hanseníase, que é a lepra, né? A lepra, então, seria essa doença que acabou assolando esse período medieval das cruzadas. Também durante essa movimentação de pessoas, o que se havia eram péssimas condições de higiene, a falta de um conhecimento básico, eles não tinham o costume de tomar banho, né? Então, nós vamos entrar aí no século XIV em uma peste, né? Em uma pandemia da Idade Média, que foi a peste negra. A peste negra ela foi causada então por uma bactéria, a Yersinia pestis, né? E hoje nós temos, na verdade, a nossa pandemia causada por um vírus. A mortalidade da peste negra, ela foi muito maior que essa mortalidade que nós estamos tendo hoje com o Covid-19. Recentemente, eu estive em Munique, na Alemanha, em março. No começo, aí já quase entrando no auge da pandemia, né? Eu estava naquela semana em Munique e durante ali, durante a minha estadia, alguns países foram fechando, né? Logo a Itália fechou, a Espanha fechou, e outros países foram fechando, e eu estava ali ainda em Munique. E eu pude visitar ali no centro de Munique, um centro muito histórico, né? Que traz muita coisa desse século XIV, inclusive, desse auge da peste negra. E é interessante que na cidade de Munique, logo houve uma crença, né? Certo homem chegou e disse que a peste negra ela ocorria pelo fato de um dragão que sobrevoava a cidade. Então, o motivo da peste negra era esse, um dragão. Eles procuraram esse dragão e não acharam esse dragão para matar. No fim, então, eles foram lá e mataram esse homem que deu esse diagnóstico errado. Outro homem disse que, então, a peste negra era causada por ratos, pelos ratos. De fato, a peste negra advinha das pulgas, né, da picada das pulgas que ficam alojadas nos ratos. Então eles começaram a exterminar todos os ratos da cidade de Munique. E só que as pulgas estavam nas pessoas. E a solução era que as pulgas saíssem das pessoas. Como naturalmente a hospedagem da pulga seria no rato, eles tinham exterminado todos os ratos da cidade de Munique. E as pulgas precisavam voltar então para os ratos, né? Para que a peste negra diminuísse ou fosse acabando. Porém, então não tinha-se mais ratos naquela cidade, né? Não tinha mais ratos em Munique. Eles encomendam um enxame de ratos da Itália e espalham em Munique. E assim as pulgas aos poucos vão voltando aos ratos. Bom, havia-se também
algumas crenças de como era causada a peste negra, né? Uma delas seria o ar envenenado. Alguns cientistas, né, disseram na época que a peste resultava de uma conjunção de planetas, né, ocorrido no dia 20 de março de 1345. Chegaram até a pensar que era um envenenamento na água, né, nos poços, causados pelos judeus. Eles foram para cima dos judeus. Olha, foram vocês que envenenaram as águas. Com isso houve uma perseguição aos judeus. Mas o povo em geral via a peste como um castigo de Deus. A verdade é essa, né? A Idade Média traz essa conotação de Idade das Trevas, que eu acho que é um apelido muito errôneo dado para ela. Eu não concordo com esse apelido. Eu acho que muita coisa foi produzida na Idade Média, muita coisa mesmo. E as pessoas ali achavam que era um castigo de Deus. Achavam que iriam agora receber essa ira de Deus através da peste. Mas, na verdade, a peste era por causa das condições de moradia, falta de higiene, o consumo de água contaminada, a falta de saneamento básico, etc. Né? E as pessoas começaram, então, a fugir, por exemplo, das cidades, né? E deixavam até seus parentes para trás. Olha que interessante, as pessoas deixavam até os seus parentes para trás. As pessoas tinham, assim, um pouco da noção de que a falta de higiene, né, e a sujeira propagavam a peste. Então, na cidade de Nuremberg, por exemplo, foram adotadas algumas medidas de saneamento, né? Pavimentação da rua, recolhimento dos lixos, né? O incentivo à higiene pessoal. Assim, por exemplo, há um desenvolvimento do saneamento básico. Até a peste negra trouxe esse desenvolvimento, né, de saneamento. Ela é conhecida também como a peste bubônica. Por quê? Porque ela deriva de inchaços, né, dos bubões, né, são os nódulos linfáticos. Chega a ficar até do tamanho de um ovo. Então, a peste ela era transmitida, como eu já disse, pelas picadas das pulgas dos ratos, né? E tudo que saía ali do corpo, né, tinha um cheiro forte e repugnante. Ela é conhecida como peste negra, não é nada conotado a etnia negra, mas sim as manchas negras que deixavam, né, ficavam na pele. O impacto social de 1346 na Europa a 1352 foi enorme. A peste negra, gente, dizimou 1/3 da Europa. Chega a se falar que quase 300 milhões de pessoas morreram. E olha que interessante. A peste negra, ela foi dita na época, e é vista até hoje por historiadores, que ela também veio da China. Muito contemporâneo isso, né? Tanto a peste antonina como também a peste negra. Por quê? Eles disseram que ela veio através de barcos genoveses até a Itália, na Península Itálica, ou seja, os barcos que vinham lá da China, né, com especiarias que faziam esse comércio marítimo. Esses homens que vinham nesses barcos da China e ali chegavam no porto da Itália com essa doença, ou seja, eles traziam a peste negra através das embarcações da China pela Itália. Olha que interessante como isso é contemporâneo, né? A peste negra, então, ela veio pelo fato dos navios saindo da China e entrando pela Itália. É muito contemporâneo com o Covid, né? O Covid parece que ele chegou, né, da China, veio da China, mas eu falo parece porque foi na Itália que ele teve um auge muito forte,
né? A arte também passou a ser um tema, né, interessante. Até a arte, ela trazia um aspecto de morte, né? Muita arte era produzida assim. E também as pessoas, pensando ser um castigo de Deus, começaram a se flagelar, começaram a fazer peregrinações, jejuns, e houve também até uma alta na compra de indulgências, né, de aderição a santos, por exemplo. Eu gostaria de falar de um homem em exclusivo que foi muito importante para a peste negra, que foi Lutero. Né? Lutero já está no século XVI, a peste negra começou no século XIV, mas ainda a peste negra teve vários picos, né? E na época de Lutero foi muito relevante, né? Por exemplo, o príncipe eleitor da Saxônia, o João Constante, ele chegou até mudar a universidade que tinha em Wittenberg para uma cidade a 170 quilômetros de Wittenberg. E Lutero, ele estava ali em sua casa, né, que era o antigo mosteiro agostiniano, e ali juntamente com o pastor João Bugenhagen e os capelães George Royer e João Mettel, eles continuam na cidade. E Lutero faz de sua casa, o antigo mosteiro agostiniano, em um hospital. Ele a transformou em um hospital, acolhendo as pessoas. A sua esposa Catarina, né, Catarina Vambora, ela já estava nos últimos meses ali da gravidez do seu primogênito Hans. Lutero também chegou a perder 2 irmãos por causa da peste negra. E Lutero permaneceu em Wittenberg durante esse auge da peste negra, que foi em 1535 e 1538. E as recomendações de Lutero, há uma carta que ele escreve ao pastor Breslau e ao Dr. Hess, porque esse pastor Breslau e o Dr. Hess perguntaram a Lutero se os cristãos deveriam fugir da peste, se eles deveriam se esconder da peste. E Lutero escreve uma carta dando conselhos pastorais importantíssimos para esses irmãos, que são muito atuais, são muito mesmos. Nós vamos ver aqui quais foram os conselhos que Lutero deu, né? Porque ele fala, olha, se vocês vão trabalhar com a ideia de que os cristãos precisam fugir da peste negra porque é um castigo de Deus, né? Também nós podemos pensar que será que nós devemos fugir de uma casa em chamas, né? Porque o fogo também seria um castigo de Deus? Ele começa a trazer esse tipo de indagação, né? Mas Lutero diz que existem pessoas que não devem fugir, né? Quais são essas pessoas? São pessoas que têm postos importantes na sociedade. Um deles eram os pastores. Eles dizem, vocês pastores não devem fugir. É neste momento que as pessoas precisam de você, né? Autoridades, por exemplo, funcionários públicos, né? Eu, por exemplo, eu sou cartorário. E o cartório é um serviço essencial, né? Tem sido tratado como um serviço essencial durante a pandemia, durante o Covid. Então, nós estamos ali a postos para atender as pessoas. E Lutero, então, traz ali um conceito muito interessante que eu queria dizer aqui para vocês. E olha o que ele escreve na carta. Pedirei a Deus que misericordiosamente nos proteja. Então vou fumigar, ajudar a purificar o ar, dar remédios e tomá-los. Evitarei lugares e pessoas onde minha presença não é necessária para não me contaminar, e desta forma talvez me infectar e contagiar outros, e assim causar sua morte como resultado de minha negligência. Se Deus quiser me levar, Ele certamente me encontrará, e eu terei feito o que Ele esperava de mim, e por isso não sou responsável pela minha própria morte ou pela morte de outros. Lutero vai tratar do isolamento social. Ele era a favor, sim, do isolamento social, mas ele era a favor do isolamento
social das pessoas que tivessem sido contaminadas pela peste. Mas ele fala, olha, essas pessoas precisam ser isoladas, mas nós não podemos esquecer delas, nós não podemos abandoná-las, nós precisamos dar assistência a essas pessoas. Por outro lado, também, ele diz que nós deveríamos, naquela época, tomar cuidado para não contaminar outras pessoas, né? Bom, gente, Lutero acrescenta que em Wittenberg a peste foi causada pela sujeira, né? Pela preguiça e pelo descuido que levou à contaminação. Muitas pessoas tiravam sarro da peste. Elas iriam para as tavernas beber para esquecer a peste. Essa era a forma de repúdio que elas faziam para se livrar, né, da peste. E outras pessoas tentavam a Deus. O que era tentar a Deus para Lutero? Era você esculachar a peste. Olha, essa peste aí não é nada, né? Eu não tenho medo dela. E Lutero trazia isso como tentação, né? Tentar a Deus, aliás, não como tentação, mas como no sentido de tentar a Deus. Por outro lado, Lutero dizia que nós precisamos confiar em Deus, mas não tentá-lo. Lutero trouxe dois princípios, e eu vou acrescentar aqui um terceiro que eu achei importante, porque ele fala que a peste negra, ela testou a nossa fé. Ele diz o seguinte: alguém que vai querer ajudar ou apoiar os outros, a menos que possa fazê-lo sem arriscar a sua própria segurança ou propriedade, nunca ajudará o próximo. Nossa fé é testada para vermos e experimentarmos como está a nossa relação com Deus, e nosso amor é testado para percebermos como está a nossa disposição em servir ao nosso próximo. Então Lutero vai dizer que a nossa fé é testada durante a peste negra ou durante uma pandemia. Por quê? Ela vai testar a nossa fé para com Deus e também o nosso amor para o próximo. Será que nós estamos dispostos a ajudar o próximo durante o Covid, durante a peste que ocorreu, a peste negra que ocorreu nos tempos de Lutero, trazendo para o nosso momento? Será que nós estamos realmente firmados na fé em Deus, que tudo está sob a soberania dele, nada sai de suas mãos, nada sai do seu controle? Será que a nossa fé está firmada nesse Deus? É isso que Lutero vai dizer. E segundo, será que nós estamos dispostos a arriscar nossa vida para ajudar o próximo? E eu queria trazer um terceiro princípio, que é o sexto mandamento: não matarás. A implicação do sexto mandamento, não matarás, ela está no esforço para mantermos a nossa vida e a vida do próximo. Preservar a vida na sociedade, não somente preservar a nossa vida, mas o sexto mandamento nos implica a nós se esforçarmos a preservar a vida do próximo. E como nós podemos preservar a vida do próximo? Neste momento de Covid, né? O que Lutero estava querendo dizer com isso? Se eu não preciso ir em um lugar, é desnecessário eu ir em algum lugar, eu vou estar preservando a vida do próximo, não indo naquele lugar, né? E também eu posso estar preservando a vida do próximo, cuidando do próximo. Lógico, com todos os cuidados essenciais para eu também não ser contaminado. Gente, assim como o mal, né, existe no mundo, a peste negra, né, e é um exemplo disso, e também o Covid, eles são resultados da entrada do pecado no mundo. Mas a palavra de Deus nos aponta para o amor, né? E nos concede o perdão obtido em Jesus Cristo. Então, assim como nos dias de Lutero, ainda hoje nós precisamos decidir com sabedoria e prudência, né? Quando é importante ficar em casa e quando é preciso expor-se ao risco do contágio, para saber, né, se o nosso próximo
precisa de nós. E a última reflexão da última pandemia que eu queria trazer, fora a peste negra, foi a gripe espanhola, né, do século XX, que ocorreu ali entre 1914 e 1918. Vamos lembrar que é o período também da Primeira Guerra Mundial. Matou aí mais de 20 milhões de pessoas, né? O próprio Papa da época, se não me engano, foi Bento XV, faleceu por causa dessa gripe espanhola. Eu queria citar um exemplo, por exemplo, nos Estados Unidos, quando acabou ali a disponibilidade de médicos e de enfermeiras, as freiras, né, dos conventos saíram dos conventos para ajudar as pessoas, pois elas tinham conhecimentos técnicos, né, por exemplo, de enfermagem, e elas saíram para ajudar as pessoas, saíram de dentro da igreja, né, dentro do convento, para ajudar a sociedade. Elas se engajaram nisso naquele momento. É um exemplo muito bom de como a igreja pode atuar durante uma pandemia, né? Eu acho que hoje, essencialmente, nós podemos também ajudar como igreja, pois o governo, eles tem dado auxílio, o governo pode dar remédio, os médicos são capacitados por Deus. Nós cremos na graça comum, que os médicos são capacitados por Deus para nos ajudar. Nós temos que crer que eles estão ali pela soberania de Deus e pela graça de Deus para nos ajudar. Mas o que o governo, os médicos e os cientistas não conseguem nos ajudar é espiritualmente. E há muitas pessoas precisando disso em meio ao Covid, em meio à pandemia. Foi isso que a igreja foi muito atuante na peste antonina do século II, durante as cruzadas com a lepra, durante a peste negra que devastou a Europa. Trouxemos aqui o exemplo de Lutero, o quanto ele foi ali um homem piedoso e ajudou as pessoas espiritualmente, também corporalmente, cuidando delas. Na gripe espanhola, o exemplo dessas freiras. E também hoje, há pessoas precisando de um telefonema, que nós possamos ali trazer um acalento, um conforto, uma palavra espiritualmente para aquelas pessoas. Eu acho que é um momento que nós podemos também fazer isso. Nós temos uma ferramenta também disponível, que é o que nós estamos fazendo agora, que na época de Lutero, quando foi inventada a imprensa por Gutenberg, foi uma forma de disseminar informação, né? E hoje nós temos as redes sociais, nós podemos também trazer palavras, né? Por isso é o que nós estamos fazendo agora. Então, meus amados, que nós possamos também ajudar em oração a esses irmãos, nós possamos também fazer alguma ligação, né, para alguém, para confortar, para ajudar, e também podemos nos engajar na doação, por exemplo, de alimentos, né? A igreja pode se envolver nisso, né, para ajudar os mais necessitados, para ajudar aqueles que, por exemplo, estão isolados pela doença, como disse Lutero, sem abandoná-los. Recentemente eu estava lendo esse livro aqui, Coronavírus e Cristo, do John Piper, lançado pela editora Fiel, foi distribuído gratuitamente, então não sei ainda se está distribuindo gratuitamente, mas dá uma procurada ali na editora Fiel, talvez você possa ainda encontrar um livro muito interessante e edificante para os nossos dias. E eu gostaria de destacar uma frase aqui neste livro que diz assim: o coronavírus é a convocação de Deus ao seu povo para superar a autocomiseração e o medo e, com alegria corajosa, fazer as boas obras do amor que glorifica a Deus. Bem, nós temos uma missão e eu acredito que Deus está chamando a atenção da igreja através do Covid-19. Uma das coisas que eu tenho percebido é que as pandemias,
elas têm sido usadas para alertar a igreja, para trazer as pessoas de volta para Deus, para que elas possam olhar para Deus e perceber o que Deus está fazendo na história. Eu gostaria também de destacar aqui mais uma frase que ela diz assim, que está nesse livro aqui do John Piper, que é: a soberania que poderia parar a crise do coronavírus, ainda que não o faça, é a mesma soberania que sustenta a alma durante este tempo. Uma coisa é fato, que Deus está sustentando cada um de nós neste tempo. Então, em tempos de pandemia, pare um pouco, veja o que Deus está fazendo. Eu creio que esse é um alerta de Deus para a igreja e para toda a humanidade, para que ela possa se voltar para Deus, que ela possa se arrepender dos pecados, se reconciliar com Deus. Eu creio que este é um tempo que você pode aquietar o seu coração, colocar os seus medos, as suas angústias diante de Deus. E se você já é um seguidor de Jesus, um discípulo de Jesus, você pode ter a certeza e colocar a sua esperança no Senhor Jesus. E ao mesmo tempo, crer que você tem uma missão. Nós temos uma missão. A missão de sermos igreja, mesmo impedidos de estarmos reunidos nas boas obras, fazendo missões através das redes sociais, dos cultos online, dos encontros online, das lives, mas também na área de assistência social, que é muito importante. Muitas pessoas estão sofrendo neste tempo de crise, onde a pandemia trouxe não apenas a crise da enfermidade, da saúde, mas também trouxe crise financeira a muitas famílias. As igrejas precisam estar atentas às necessidades das pessoas. Esse é o tempo que nós podemos manifestar o amor de Deus para toda a sociedade. É o tempo de percebermos que Deus está nos alertando que nós precisamos olhar para Ele. Levi, brigadão pela sua contribuição. Muito obrigado pela dedicação em preparar todo esse material, esse vasto conteúdo para contribuir com esse canal, também para contribuir com as pessoas que estão assistindo esse canal, para também abençoar líderes, pastores, membros. Eu creio que é um material muito importante e que serve para o crescimento de toda a igreja do Senhor Jesus. Deus te abençoe, Levi. Fique com Deus, que Deus continue te usando. E se você quiser adquirir esse livro aqui, Coronavírus e Cristo, dá uma procurada no site da Editora Fiel. E se você quiser adquirir esse livro aqui, da qual o Levi também escreveu, eu escrevi aqui um capítulo desse livro, o Levi escreveu outro, e outros diversos autores, estudantes de teologia, pastores e seminaristas, presbíteros, pessoas que amam a boa teologia também participaram desse livro aqui. Se você quiser, pode entrar em contato direto comigo. As minhas redes sociais estão na descrição do vídeo, tá bom? Que Deus te abençoe e até o próximo Pandemia Cristã, querendo Deus. Um forte abraço.